Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Antônio Martins, um dos professores da equipe de Física do Triale Concursos. E vou resolver com vocês uma questão da prova da SpaceX 2021. Galera, a questão que a gente tem aqui é uma questão sobre movimento circular. Então vamos lá. Em um parque de diversão, dois carrinhos A e B descrevem um movimento circular uniforme em pistas distintas, mas concêntricas e muito próximas de raio RA e RB, respectivamente. Quando se movem no mesmo sentido, os carrinhos encontram-se lado a lado a cada 40 segundos. Quando se movem em sentidos opostos, o encontro ocorre a cada 10 segundos. Os carrinhos possuem velocidades escalares diferentes e os respectivos módulos das velocidades escalares são os mesmos nas duas situações de escrita, ou seja, tanto quando eles estão em sentidos opostos, quando eles estão no mesmo sentido, beleza? Podemos afirmar que a razão entre o módulo da velocidade escalar do carrinho A e do carrinho B é D. Beleza, então vem comigo. Primeira coisa que eu vou colocar aqui para a gente resolver nessa questão, tá, galera? Então vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar da equaçãozinha que a gente brinca para a velocidade linear no movimento circular, tá? Então vou escrever aqui, ó, V igual a ômega, velocidade angular, vezes o raio. Beleza, lembramos. Lembrem mais uma coisa, aqui a gente está falando que esses dois caras têm raios diferentes. Por isso, na hora que eu for escrever essa razão, eu vou escrever aqui o seguinte, que a velocidade do A dividido pela velocidade do B, que no fundo é o que o exercício quer de nós, vai ficar como a velocidade angular do A vezes o raio do A, dividido pela velocidade angular do B, vezes o raio do B. Como a gente pode observar, em todas as alternativas a resposta está em função do raio. Então, quem a gente precisa descobrir no fundo? A gente precisa descobrir as relações entre as velocidades angulares. E assim, a gente consegue descobrir a resposta. E é para isso que ele contou os tempos de encontro. Então, agora é o seguinte, a gente vai dividir esse cara em duas situações. Então, primeiro, quando esses caras estiverem em sentidos opostos. Atenção aqui. Eu sei que eles estão saindo eles têm raios diferentes, né? Mas eu vou imaginar o seguinte, esses dois caras saindo aqui desse mesmo ponto com raios ligeiramente diferentes em relação a um ponto central. Esse cara está descrevendo uma trajetória nesse sentido. E o outro carinha está descrevendo uma trajetória no outro sentido. O que eu quero que você perceba? Que a primeira vez que eles vão se encontrar é exatamente aqui. Se a gente olhar em relação ao raio, o que é importante? Isso aqui, eu posso falar que esse cara aqui de dentro é o carrinho B e o cara que está no raio maior é o carrinho A. Eu posso te dizer que essa é a variação angular do carrinho B, enquanto aquele cara lá dentro é a variação angular do carrinho A. Então, eu posso escrever aqui, sem problema nenhum, o quê? Eu posso escrever que a variação angular do carrinho A mais a variação angular do carrinho B vai dar exatamente o quê? Um ângulo de 2π radianos. Dessa situação, eu consigo resolver. Por quê? Eu também me lembro, e a gente se lembra desse treco junto, que é o seguinte, a velocidade angular, ela é definida como a variação do ângulo dividido pela variação do tempo, tá? Então, no fundo, se você passar a velocidade, o tempo multiplicando a velocidade angular, você tem o quê? Exatamente a variação angular. E a gente pode escrever no lugar desse cara aqui, então, quem? Eu posso escrever ômega A vezes o tempo do encontro, mais aqui, ômega B vezes o tempo do encontro. Esse cara vai ser igual a 2π. Como eu tenho tempo nas duas, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ômega A mais ômega B, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? 2π, e esse tempo que no fundo eu botei em evidência, eu vou passar dividindo, tá? E a gente já sabe que quando eles estão em sentidos opostos, eles se encontram quando? Eles se encontram a cada quando eles se movem em sentidos opostos a cada 10 segundos. Então vamos deixar aqui o nosso 10zinho, beleza? Professor, o que muda quando eu estiver falando desses caras no mesmo sentido? O que muda, galera, é o seguinte, a situação de vínculo. Por quê? Quando eles estiverem no mesmo sentido, então, ou seja,
quando o A estiver em movimento para lá e o B, ao invés de vir para cá, for no mesmo sentido do A, vou desenhar de roxinho, se o A for mais rápido, então ele descreve aqui um pouquinho, reparem, e o B ainda estiver aqui nesse ponto, para eles se encontrarem, eles vão ter que continuar percorrendo esse caminho circular até que o A dê uma volta a mais que o B. Então, o nosso vínculo, que é esse vínculozinho que está aqui, ó, vou tentar pontilhar para você, está aqui, ó, ele deixa de ser a soma dos dois como 2π. Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser, vou escrever aqui embaixo para a gente, o seguinte, ele passa a ser que o A deu uma volta a mais. Então, a variação angular do A menos a variação angular do B é que vai ser, nesse caso, igual a 2π. Por quê? Se o A der 3 voltas, o B deu só 2. Se o A der 10 voltas, o B deu 9. Então, sempre eu vou subtrair e esse cara vai dar 2π. De novo, eu vou brincar com a velocidade angular. Então, no lugar de cada um desses caras aqui, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever ômega-A. Como você já sabe aqui da situação de cima que o tempo vai aparecer nas duas, eu já vou brincar com ele direto. Ômega-A menos ômega B, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 2π. E quando eles estão no mesmo sentido, os carrinhos se encontram a cada 40 segundos. Então, aqui o tempo que vai passar dividindo 2π sobre 40. Se você olhar bem, a gente tem o que aqui? Então, vou mostrar para você o seguinte. A gente tem um sistema, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas. E eu vou montar esse sistema para você, para a gente descobrir quem é essa razão, tá? Então, vamos olhar esse sisteminha com calma agora. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, vamos lembrar, ômega-A mais ômega-B igual a 2π dividido por quanto? Por 10. E a gente escreveu também para outra situação, ômega-A menos ômega-B igual a 2π dividido por 40. No fundo, isso é um sistema. Galera, se você vai resolver o seu sistema por soma, substituição, como queira, aqui, para ficar mais fácil para a gente, eu vou usar soma nesse sistema. Por quê? Porque eu tenho o ômega-B positivo em uma, negativo na outra. A hora que eu somar as duas equações, esse cara simplesmente desaparece, facilitando um pouco a nossa vida. Ômega-A mais ômega-A vai dar 2 vezes a velocidade angular do A. Isso vai ser igual do outro lado, 2π sobre 10, aqui, mais 2π sobre 40. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente cortar esse 2, porque eu tenho 2 em todos os termos da equação, para ele não atrapalhar a gente. E aí a gente continua. Então vamos lá. Ômega-A vai ser igual a quanto? Agora, no fundo, eu vou ter que tirar o mínimo. Entre 10 e 40 é o próprio 40. E aí eu vou dividir 40 por 10, vai dar 4. 4π mais, do outro lado, 40 por 40 vai dar 1, vezes o π vai dar o próprio π. Então, eu acabei de descobrir que a velocidade angular do A nessa situação é 5π sobre 40, tá? Isso aqui em radianos segundo. Se você quiser simplificar, no fundo vai dar π sobre 8, mas eu vou deixar por ali e você já vai entender por quê. Agora, na hora de voltar, eu vou escolher a segunda situação para a gente brincar, tá, galera? Essa segunda equaçãozinha aqui. Então, no fundo, olha, repare, eu tenho menos ômega-B, e aí o ômega-A eu vou passar lá do outro lado somando, então eu vou ficar com 2π dividido por 40, tá? O menos ômega-B. O ômega-A passou para o outro lado somando, subtraindo, perdão. Olha o erro, professor. Vamos apagar aqui o sinal, tá? E a gente volta. Então, aqui passou menos, passou subtraindo. 5π, já vou substituir o valor, dividido por 40. Aqui ficou mais fácil deixar o 5π sobre 40 e eu vou deixar menos ômega-B, simplesmente por quê? Porque aí eu tenho o mesmo denominador. Então aqui eu vou manter o 40, lá em cima 2π menos 5π vai dar menos 3π. E agora eu posso escrever então que o ômega-B vai ser quanto? 3π sobre 40. Agora que a gente sabe, e esse cara também em radianos por segundo. Agora que a gente sabe as duas velocidades angulares, eu vou simplesmente lembrar da nossa condição inicial, que é o quê? Que era fazer simplesmente VA dividido por VB. Para isso, a gente precisava de quem? Velocidade angular do A, e agora a gente sabe 5π
sobre 40 dividido por velocidade angular do B. Aqui, lembra, isso aqui já vezes o raio, tá? Vou colocar o raio do A dividido por 3π, que é a velocidade angular do B, sobre 40, vezes o raio do B. Tá aqui. E agora? Bom, vamos pegar o auxílio daqui do coloridinho pra gente. No fundo eu tenho fração dividindo fração, aí é matemática, cada um pode fazer como se sinta melhor. O importante é você perceber o quê? É quem vai sobrar de tudo isso aqui. No fundo eu estou escrevendo que a velocidade do A dividido pela velocidade do B, essa razão vai ser quem? 5RA, aqui, dividido por quem? Dividido por 3RB. Então, essa é a razão entre as velocidades, o quê? As velocidades lineares. Se a gente voltar para dar uma olhadinha, a gente encontra essa relação na alternativa C. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado com a gente até o final. Um grande abraço e até a próxima.